Aí, gente linda, tudo bem? Aqui é Johnny Freitas do canal Sexualidade e Intersecções. Hoje voltando para poder terminar essa série de vídeos sobre disgenesias gonodais, tá? Mas antes de começar esse vídeo, eu tenho que pedir para vocês, né, que é muito importante que vocês curtam, né, os vídeos do canal, né, se inscrevam aqui no canal, compartilhem os vídeos, já que o propósito desse canal é informar sobre os estados intersexo, também falar um pouco sobre a questão da intersexualidade, do conhecimento científico relacionado à questão, tá? Então é muito importante disso. Qualquer dúvida, revejam os vídeos, comentem, né? Façam comentários, tá? Me sigam também nas redes sociais, principalmente o Instagram, né? Vamos fazer essa rede crescer, porque isso é muito importante pro canal, tá? Até para que eu tenha mais força, produzir mais vídeos e continuar com essa força de produzir todo esse conteúdo, porque são muitos estados intersexuais, gente, é mais de 40, tá? E assim, hoje a gente vai falar sobre o último estado que é relacionado à disgenesia gonodal, no caso a parcial, e hoje a gente vai falar sobre os casos sindrômicos, ou seja, que são relacionados à doença. Vai ser o primeiro caso relacionado à doença, porque para deixar claro, nem sempre estados intersexo tem a ver com doença, ok? Geralmente, os estados intersexo são relacionados a condições que geram genital atípica ou um fenótipo que é oposto ao sexo genético, né? Coisas desse tipo. Só que não geram estados de doença. Mas hoje a gente vai falar sobre casos de doença que são associados a esse estado intersexo, entendeu? Então, são os que a gente chama de quadros sindrômicos relacionados à disgenesia gonodal. O primeiro deles são relacionados ao gene SOX9, tá? Mais especificamente a displasia campomélica, que são quadros relacionados à manifestação esquelética. Geralmente essas pessoas têm um encurtamento dos ossos longos, esses indivíduos, tá? Os membros inferiores e superiores, principalmente os inferiores, né? Os ossos do fêmur e da tíbia, ok? E o pé torto equino, tá? Algo muito comum nesses casos. E também hipoplasia escapular também pode apresentar, ok? E também pode enquadrar ossos da pelve e algumas partes da costela, ok? 10% dos casos não vai apresentar o quadro esquelético, só que vai apresentar quadros relacionados à questão sindrômica que tem nessa síndrome, ok? Todo mundo dessa que tem essa síndrome vai ter esse quadro que eu vou falar para vocês, que acompanha, por exemplo, achados relacionados, minha colinha que eu sempre trago, né, gente, porque eu não quero falar besteira para vocês. Macrocefalia, todos os quadros têm, tá? Todos os quadros, só 10% que ele não vai ter a questão esquelética, como eu falei pra vocês, né? Palato fendido, a ponte nasal por dentro achatada, a implantação das orelhas mais baixa, tá? Laringotraqueia, aqui ó, ela tem uma questão que a gente fala que tem uma depressão nessa laringe. Isso dificulta muito a respiração, tá? Tanto que essas pessoas vão ao óbito muito cedo, uma boa parte delas, em relação à insuficiência respiratória, tá? Até os 2 anos de idade, tá? É muito comum, boa parte delas, infelizmente, ok? 75% dos casos dessa síndrome relacionada à disgenesia parcial sindrômica, no caso a sindrômica, tem o fenótipo feminino. Quando eu falo nesse sentido, é a genital externa, né?
A genital externa é tipicamente feminina, no máximo com uma clitomegalia, ok? A genital interna tem presença dos ductos de Muller e de Wolff, ou seja, partes de útero e de a parte também de próstata e vesícula seminal e tudo mais. Então tem partes de um, partes do outro, ok? E a gônada é um testículo genésico ou em fita. O cariótipo é, como sempre, 46XY, tá? Quando esses indivíduos sobrevivem, né, que tem essa questão da raridade de sobrevivência, geralmente é retirado as gônadas pelo risco da malignidade. Mas, como a gente sempre discute aqui, o perigo maior nesse caso é a questão respiratória. Então isso dá para ser esperado para ficar maior. Se ele sobreviveu até os 2 anos, que é o que tem que ser cuidado ali, é a questão respiratória não genital, por isso da conscientização dessa questão, porque às vezes os pais, até alguns médicos, ficam tão preocupados quando tem genital atípica de resolver a questão genital, até dispor essa criança a uma cirurgia genital, que não é a questão, porque imagina, essa criança tem um risco de ter parada cardiorrespiratória. Para que submeter a uma cirurgia genital para definir um sexo para essa criança, se você não sabe qual é o psíquico dela, né? O quadro respiratório é muito comprometido. Então, se ela sobreviver depois dos 2 anos, o que é mais importante? Né? Definir o sexo físico ou que ela viva? Então, tem que cuidar do quadro respiratório. Né? Por isso que é importante essa discussão. E saber, né, preparar esses pais para quê? Para que não importa ali a questão do sexo físico, o que importa é essa criança sobreviver. Né? Você pode criá-la como menino ou como menina, que é roupa, mas o importante é essa criança sobreviver. Tem que cuidar dos pulmões, da parte tráqueo, né, laríngeo, e não do genital dessa criança, que se ela só passar desses 2 anos de idade, isso pode ser visto depois, na adolescência, se ela chegar nessa fase, ok? Outra síndrome que é associada a essas características são relacionadas ao gene WT1. Ele tem várias características de síndromes relacionadas que também geram as genesias gonadais parciais. Só que lembra, eu tô falando daquelas que são relacionadas a quadros sindrômicos, tá? As relacionadas a esse gene, que é presente no cromossomo 11, que ele é responsável para a formação da crista urogenital, por isso que tem essa questão da formação, e a crista urogenital ela é responsável tanto para a formação da genital externa, interna e aparelho urogenital, que daí pega a formação do ureter, toda a formação da bexiga e também dos rins. Então, por isso que tem esse comprometimento, ok? Só que quando tem a deficiência nesse gene, é muito acompanhada com o tumor de Williams, que é um tumor que ele aparece nos rins e ele acomete principalmente crianças até os 2 anos de idade. É mais comum até os 2 anos de idade. E quando aparece nessa fase, pode até os 13. É um tumor de criança mesmo. Então, foco é o quê? Essa doença, não a genesia gonadal, entende? Então, ela pode acometer e tem 3 síndromes que são ocasionadas por esse gene. 2 com a presença desse tumor e outra que não tem o tumor, mas tem os problemas renais, ok? As 3 têm problemas renais, só para ficar claro. A gente tem as síndromes de Dennis-Dresch, tá? As síndromes de genes contínuos, WAGR, e a síndrome de Frazier, tá? Eu vou falar um pouquinho de cada uma, né, desses quadros sindrômicos. Quando a gente pega a da síndrome de Dennis-Dresch, né, a genital ela é atípica, tá? Ou seja, uma genital ambígua que tem várias ambiguidades genitais. A gente não tem uma específica, tá? Acompanhada do tumor de Williams, que é esse tumor que vai aparecer nesse período de 0 a 13 anos, mas mais especificamente até os 2 anos de idade. É um tumor dos rins, ok? Então o foco aí, lembra, gente? A gente precisa fazer essa conscientização, falar disso, por quê? Porque os pais ficarem sabendo para focar no tumor, focar na sobrevivência dessa criança, não no corrigir o genital. Imagina, criança que tem uma predisposição de desenvolver um tumor nos rins, você vai ficar preocupado com corrigir a genital? Vamos tratar esse tumor primeiro, tá? O sexo que vai ser
Você pode criar de um ou de outro. A genital você pode corrigir mais tarde, até de acordo com o sexo psíquico do seu filho, né, gente? Vamos ter um pouco de senso, né? Essa é a questão que a gente está discutindo aqui. E, geralmente pode estar associado com a nefropatia grave, tá? Que ele pode levar a quadros terminais. Então, o risco é muito grande pra gente pensar na questão genital, né? O quadro em si, ele já é muito grave, ok? Independente, né, de toda essa questão, a gente tem coisas bem graves aí. Os genitais internos, eles são um combo de ductos de Müller e de Wolff, tá? Tem presença de genitais masculinos e femininos internos, como eu já expliquei na outra síndrome, né? As gônadas são digenésicas ou em fita, com cariótipo XY, tá? As gônadas, elas têm grau de ter malignidade? Tem 4%, só que geralmente na adolescência. Quando esses casos chegam na adolescência, se chegar, por causa que o tumor de Willis ele é altamente malignizador, né? Então tem que ser tratado e acompanhado, muitas vezes tem que retirar esse rim. Então, assim, é bem complexo, tá? Então, se chegar, a chance de sobrevivência, a gente pode falar disso, tá? Só que essa criança vai ter um quadro de acompanhamento de problemas renais por toda a vida, isso faz parte desse quadro sindrômico, não da digenesia gonadal, da deficiência do gene desses quadros sindrômicos, pra ficar claro, tá? Ter digenesia gonadal não significa que você vai ter um quadro sindrômico desse tipo. Está falando de quadros sindrômicos associados à digenesia gonadal, por isso que esse vídeo é específico, tá? 74% dos casos, né, desses casos, dessa síndrome, vão apresentar o tumor na infância, primeira infância. O restante até os 13 anos, ok? 80% pelo menos é um dos lados, é unilateral, não vai ter os dois lados, ok? 10% vão ter malformações renais, tá? Pode ter apenas um rim, né? O rim que a gente chama, que é o rim ferradura, por exemplo, tá? O óbito por insuficiência renal é muito comum até os 2 anos. Se conseguir passar dos 2 anos, ter uma taxa de sobrevivência maior. A gente precisa falar disso, no caso dessa síndrome específica, ok? Já no caso da síndrome de Fraser, que é a outra, tá? Que é uma daquelas 3 síndromes relacionadas ao gene WT1, tá? Ela não vai apresentar o tumor de Williams, tá? Porém, vai ter o caso de insuficiência renal, que é compatível com as 3. Tá? A genital interna e externa é feminina. Nesse caso, não tem um caso de genital atípica. É uma digenesia parcial que apresenta genital feminina. Porém, a gônada, ela é ou digenésica ou em fita. Então, tem que ter uma atenção para essa gônada, ok? Porque se o sexo psíquico for feminino também, tem que estar de olho aí, porque senão pode masculinizar na adolescência, tá? Se essas crianças chegarem na adolescência, tá? Porque a insuficiência renal, ela vai aparecer até a 3ª década de vida, ou seja, ela pode passar da adolescência, mas pode não chegar na adolescência, até a 3ª década de vida, até os 30 anos, tá? Dessa síndrome é mais isso. Então, todos os casos precisam de acompanhamento no nefrologista. Isso é muito, além da equipe genética, uro e gineco, tudo mais. É uma equipe multiprofissional, tá? A síndrome dos genes contínuos, WAGR, que é a outra síndrome, ela tem a presença do tumor de Williams, tá bom? Tem a genital atípica, ela é comum, no caso ter genital atípica, tá? A insuficiência renal também é presente nesses casos, tá? Só que em 22% dos casos, porque ela é mais comum ter o tumor,
Infelizmente, o tumor é, assim, batata tem nesses casos, tá? Mas é acompanhado também de retardo mental, ok? E com mais um adendo, cardiopatias, nesses casos, tá? E alguns casos, malformação do sistema nervoso central, por isso está associado com retardo mental também, tá bom? Lembrando que todos esses casos têm cariótipo 46XY, ok? Por isso, disgenesia gonadal parcial, não é mista, tá? Porque só tem um cariótipo específico, que é o XY, tá? Tem outros casos associados de genes que são associados com a disgenesia, não quadros sindrômicos. A monossomia do gene 9, do cromossomo 9 do gene 9P, tá? Genitais eles podem ser femininos ou atípicos. Quando a gente pensa no genital feminino ou atípico, em ambos, quando a gente vai pensar, o genital interno vai ter partes do ducto de Müller e do ducto de Miller. Só para ficar claro nisso, tá, gente? Com gônadas digenésicas ou infinitas. No caso dessa monossomia, tem baixa estatura, tem hipotonia generalizada, deficiência intelectual, vários dimorfismos em face, tá? Pode haver defeitos cardiovasculares, tá? E malformações também. Também ter epilepsia, tá? E problemas na coluna vertebral, inclusive escoliose. São alguns dos fatores dessa síndrome. E assim, por que essa é um pouquinho mais grave? Porque ela pega esse gene 9P, do cromossomo 9, e ele desencadeia uma cascata de mau funcionamento de outros genes, e genes que são responsáveis tanto para formação dos genitais, só que também tem papéis de formação de outras partes, né, como a parte cardíaca, tá? E formações de outros tecidos. Por exemplo, o gene DMRT, o 1, 2 e 3. Daí dá essa cascata de desenvolvimento irregular, ok? Outros genes associados às questões sindrômicas que tem disgenesia gonadal associada, no caso a parcial, tá? A gente tem o gene DHH, que afeta as células de Sertoli. Para quem não sabe, é a célula que produz a inibina, que faz a retroinibição de FSH e LH. Também produz a testosterona junto com as células de LED. Pertence ao cromossomo 12, tá? E da neuropatia periférica também. Você vê, é um gene que afeta várias coisas. Nós temos o gene GATA4, gata 4, tá? É um gene responsável para um dos genes, né? A gente tem uma cascata de genes. O cromossomo tem vários genes, vocês sabem disso. Responsável para quando ele está desativado, ou ele está ativado, superativado, ou mau funcionamento, cardiopatia congênita. Só que quando ele está funcionando mal, ele dá cardiopatia congênita, mas ele inibe ou ele faz ter um mau funcionamento de outros genes. Genes que são responsáveis tanto para formação da crista urogenital, quanto para a formação de gônada, no caso testículo. Então ele desencadeia, por exemplo, uma cascata de mau desenvolvimento da gônada, que a gente pega o gene NR5A1, que eu já falei várias vezes aqui, que está relacionado a várias questões intersexo. O WT1, que foi o gene que a gente falou bastante ainda nesse vídeo. O FOG2, são os genes que são responsáveis pela formação das gônadas. A gente pode pegar ovário e testículo. Aqui seria testículo porque são cariótipos XY, ele dá os quadros relacionados à disgenesia gonadal parcial, tá? E também envolvem nos quadros relacionados ao desenvolvimento testicular. A gente pega o próprio SRY, que é um dos principais genes da formação testicular, né? O SOX9, que a gente também já falou aqui nesse vídeo mesmo, tá? E o AMH. São todos genes responsáveis pelo desenvolvimento testicular, no caso, tá?
E por que a gente precisa discutir disso? Porque, como qualquer outra questão e condição humana, os estados intersexuais também vão ter doenças associadas. Assim como estados que não são intersexo têm doenças. A gente precisa pontuar isso porque vão usar esses casos para desmerecer as vivências intersexo ou mesmo para associar intersexo à patologia. Tem casos de intersexo que tem patologias envolvidas. E nesse vídeo eu relacionei, apontei casos como desses, né? Que são esses casos que tem patologias envolvidas, doenças, tá? Que são as doenças mais graves no caso. Vou ter alguns outros vídeos que eu vou falar de outros estados intersexo que podem ter uma predisposição a desenvolver doenças. A gente precisa falar disso, tá? Só que assim, nesses outros casos são casos mais raros. A maior parte das pessoas intersexo, vão estar vendo, elas têm vida normal, como qualquer outra condição sexual. Tá? E a gente precisa falar disso, porque senão sempre a gente não vai sair desse nicho de patologização de todas as condições intersexo. Vocês precisam reparar que são muitas condições. Então a gente precisa jogar com a real, ok? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Compartilhem, curtam, se inscrevam no canal. E enfim, era essa informação que eu queria passar para vocês. Beijo, a gente se encontra na próxima semana.